Silvio Santos não teve filho homem reconhecido pela justiça. Ou teve? Bom, essa história tá dando pano pra manga, né? E eu te conto uma notícia atualizada que saiu hoje sobre todo esse burburinho aí do filho homem, do suposto filho homem do Silvio Santos. Essa história do Hugo Sérgio Marques Abravanel ou não Abravanel já rola na imprensa tem um certo tempo, tá? E aí, com a morte do Silvio, a gente viu muitas pessoas, inclusive no meu vídeo lá da árvore genealógica da família Abravanel, as pessoas que mais comentaram foi: e o suposto filho dele? E o filho reconhecido pela justiça? Não aparece no testamento? O problema, gente, é que a justiça nunca reconheceu o Hugo Sérgio como um Abravanel. De olho aí nesse burburinho todo, o jornal Extra foi atrás de informações atualizadas sobre toda essa situação e eu conto para vocês aqui. Segundo o portal, gente, essa história não é bem assim não, tá? O processo que o Hugo Sérgio moveu contra o Silvio Santos partiu originalmente aqui da cidade de São Paulo e chegou até o STF, o Supremo Tribunal Federal. Isso em 2004. Na época, o tal processo caiu na mesa do ministro Marco Aurélio Mello, logo após Hugo perder em todas as outras instâncias. E vejam só, gente, diferentemente do que foi publicado pelos jornais regionais do Pará lá na época e depois republicado também por outros veículos de mídia nacionalmente, o STF nunca reconheceu a paternidade de Silvio Santos e também nunca ordenou ou permitiu que Hugo Sérgio Marques adotasse Abravanel como o seu sobrenome. E aí que entra uma questão delicada. Na realidade, o ministro do STF, que estava cuidando desse processo, pediu uma série de documentos que não foram entregues como provas da petição. Quando o processo parou lá, o ministro pediu uma série de provas e essas provas nunca foram colocadas, anexadas no processo. O jornal Extra entrou em contato com o advogado desse suposto filho do Silvio Santos que representava ele lá na época, o doutor Eduardo Catani. Na conversa, o advogado diz que não se lembra muito bem desse processo, já que ele seguia em segredo de justiça. Mas ele diz que se lembra desse caso, óbvio, foi um caso aí que repercutiu muito na mídia e que lembra do cliente Hugo. Acontece que o Hugo simplesmente sumiu, não fazendo mais nenhum tipo de contato com ele. E isso, gente, antes do Hugo falecer em 2015. Não é porque ele sumiu em 2015 porque ele faleceu, não, ele sumiu antes. Durante a ação, nos autos do processo, de fato, Silvio Santos se negou a fazer ali os exames de DNA 5 vezes. Em 2015, o Hugo, o tal suposto filho aí do Silvio Santos, acabou falecendo aos 58 anos, vítima de um infarto fulminante lá no Pará, onde ele morava. Os filhos de Hugo e a viúva aguardam até hoje, desde 2015 ali, a conclusão do inventário no valor de R$252 mil. A herança de Silvio Santos, a gente sabe, está aí mais ou menos batendo na casa de 1,6 bilhão de reais, segundo a Forbes. Essa era a fortuna de Silvio Santos e que deve ser dividida ali entre a esposa dele, que já tem 50%, e as filhas, que devem estar incluídas no testamento. Então assim, gente, sobre esse caso, esse suposto caso do filho do Silvio, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo dedicado totalmente a essa história, tá? Vocês querem? Comenta aqui. Mas, sobre esse caso do Silvio, não dá para concluir que ele era filho do Silvio e que ele não era filho do Silvio, porque simplesmente o processo não teve uma conclusão. A justiça não ordenou que ele morresse ali, que ele colocasse o sobrenome Abravanel. Foi um ruído na comunicação na época em que a imprensa local acabou repercutindo que isso se espalhou como se fosse uma verdade, já que a mídia já estava em cima dessa história toda há muito tempo e principalmente pelo fato do Silvio não ter realizado ali o teste de DNA. Acabou reforçando ali toda a história, né? E o que chama a atenção, e aí são outros 500, né? E também eu fico curioso por isso. Por que que o Silvio não quis fazer o teste de DNA, sendo que com outras mulheres, outras 3 mulheres, que também já apareceram na mídia falando que eram filhas de Silvio Santos, o DNA foi feito. Mas no caso do Hugo, não foi. Bom, é essa notícia que eu tenho para vocês, atualizadas com a apuração aqui do Jornal Extra, pertencente à Globo. Quero saber a sua opinião. O que vocês acham aí dessa história toda?